pessoal, eu sou a professora Adriana e no vídeo de hoje eu estou dando continuidade da nossa aula sobre equação do primeiro grau. Assista a aula desde a introdução para vocês ficarem fera no assunto. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês duas situações importantes quando nós nos deparamos com a equação do primeiro grau. Vamos lá? Na expressão 2x mais 1, indique os membros. Então, eu coloquei essa atividade justamente para poder reforçar o que é segundo membro, o que é primeiro membro. Vamos lá? Então, aqui, ó, a expressão que eu tenho, ela é 2x mais 1 igual a 7. Ela é uma equação do primeiro grau? Vamos analisar. Tem letra? Sim. Tem número? Sim. Tem a igualdade? Sim. Quando nós temos esses três elementos, é uma equação do primeiro grau. Primeiro grau, porque aqui o expoente dela é o número 1. Quando a minha letra ela não tem nenhum expoente, subentende-se que é o 1. Logo mais à frente vocês vão aprender a equação do segundo grau. E aí a do segundo grau, o expoente é o número 2. Lembrando que expoente é o número que fica acima da letra. Aqui então, já identifiquei que ela realmente é uma equação do primeiro grau. Quem é o primeiro membro? O primeiro membro é tudo que fica antes do sinal de igual. Quem vem antes é primeiro. Quem vem depois, segundo os números ordinais, depois do primeiro é o segundo. Então aqui é o meu segundo membro. Dona Adriana, é importante saber a posição primeiro membro, segundo membro, por quê? Porque quando você for usar a regra, você já está familiarizado. Então, você vai organizar segundo a regra. Por esse motivo, você precisa conhecer primeiro membro, segundo membro. Certinho? Agora, outra situação importante que nós falamos já nas aulas anteriores é a respeito desse negativo. Vamos ver o que acontece. Importante. Na equação, interessa-nos o valor do x positivo. Pessoal, todas as histórias, todos os livros, todos os pesquisadores, todos os matemáticos, não há registro de x negativo. Porque quando foi criado a incógnita, quando foi representada a incógnita, é algo que realmente existe, mas que até então era desconhecido. E isso foi relacionado principalmente a distâncias. Logo, não existe distância. Eu estou a 1 metro de você. Não existe a menos 1 metro de você. A medida, ela é algo existente. Logo, ela tem que ser positiva. Mas, e aí? Quando eu chego numa situação em que o meu x, ele apresenta negativo através do cálculo que eu vou desenvolvendo, o que eu devo fazer? Vou dar o exemplo. Aqui, menos x igual a 3. Você chegou, você desenvolveu todo o cálculo, você encontrou tudo direitinho, você organizou a letra do primeiro membro, fez a operação inversa, pananã, pananã, e chegou nesse resultado. Tá, e agora o que você vai fazer? Antes de a gente fazer a introdução da equação do primeiro grau, nós estudamos uma matéria, um conteúdo muito importante, que é a extensão dos números. Nós começamos o estudo pelos números naturais, que são os números que fazem parte do nosso dia a dia. São os números positivos ao infinito. Nós nascemos, nós fomos criados com a concepção do número natural. Tanto é que quando nós somos criança, que nós vamos aprendendo o conceito de contagem, é só o positivo.
nós vamos desenvolvendo a contagem, a aprendizagem, o conhecimento da matemática apenas com os números positivos. Depois, eu costumo falar que os números inteiros, eles são os números que representam os pais, ou seja, os patriarcas, os donos, né, da casa, que são aquelas pessoas adultas que já começam a familiarizar, a usar o dinheiro, que é onde apresentam as situações positivo e negativo. Ou seja, positivo é tudo de bom, negativo tudo de ruim. Então eu relaciono números negativos, dívidas, números positivos, lucro. Então essa é uma realidade das pessoas adultas. Mas nós temos uma N demonstrações dos números inteiros em situações de temperatura, né? Nós temos temperatura positiva, temperatura negativa. Temos também degraus, né? Um prédio, ele tem os andares e ele tem o térreo, né? Principalmente as garagens, que elas são subterrâneas, então elas são pontos negativos, porque ela está abaixo do térreo. E N outras possibilidades que os números inteiros nos trazem. Os números inteiros, eles compreendem o zero e os positivos, que até então nós conhecemos por números naturais. E também para os números do lado negativo. Aí, depois do zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ao infinito. Quanto mais longe o número vai ficando do ponto zero, que é a origem, menos ele vale. Por exemplo, eu estou devendo R$500, meu amigo está devendo 50. Quem está numa situação pior? Quem está devendo R$500. Porque o 500 ele está muito longe do ponto de origem. E o 50 já está mais próximo. Certinho? Pessoal, isto também já é um assunto para a aula de números inteiros. Caso você queira que eu disponibilize para vocês, deixe nos comentários, ok? Que assim que eu tiver um tempinho, eu gravo. Mas vai depender de vocês, da pessoa que está assistindo o vídeo, se ela realmente quer aprender, tá joia? Então aqui, cheguei numa situação que é menos 3. Eu vou seguir a regra dos números inteiros. Os números inteiros, eles têm as operações. Eles têm as operações de soma, de subtração, de multiplicação e divisão. E essas operações, elas vêm seguidas de regras. Nessa situação, nós usamos a regra dos números inteiros da multiplicação, que vou multiplicar dois números positivos. O meu resultado é sempre positivo. Vou multiplicar dois números negativos. O resultado é positivo. Sim, o resultado é positivo na multiplicação. Agora, vou multiplicar positivo com negativo. Vai ficar negativo. Vou multiplicar o inverso. Negativo com positivo vai me resultar um número negativo. Essa tabelinha aqui, ó, pessoal, ela é válida na divisão e também na multiplicação dos números inteiros. Aqui eu vou fazer a multiplicação desses meus termos por essa tabela. Então eu venho aqui, ó, e multiplico por menos 1. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, a partir do momento que eu estou fazendo essa multiplicação com o número 1, o resultado ele é o mesmo. Então, ó, o x e o 3 ele mantém. X igual a 3. Porque se eu for multiplicar 1x vezes 1, vai dar x mesmo. Se eu multiplicar 3 vezes 1, vai dar 3 mesmo. Agora, o que vai alterar é o sinal. Então, eu venho aqui, ó. Esse sinal é negativo. Aqui não tem sinal, subentende-se que é positivo. Olhando na tabela, menos e mais. Menos e mais. O resultado vai ficar negativo. E se eu fizer menos com menos, menos com menos, fica positivo.
Então, eu já fiz a multiplicação dos números e o número permanece. Porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Agora, eu vou fazer a multiplicação do sinal. Vou fazer o estudo do sinal. Então, aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Consegui deixar o meu x positivo, que é o que eu pretendia. Agora, mais com menos vai dar menos. Logo, o conjunto verdade aqui fica menos 3. Vamos para mais um exemplo? X igual a menos 12. Não posso deixar a letra, a incógnita, né, no final do meu desenvolvimento, do meu cálculo. Ela não pode ser negativa. Logo, vou multiplicar por menos 1. Menos 1. O que acontece com o número e com a letra? Ela vai ser a mesma. Então, já posso repetir aqui, ó. X é igual a 12. O que vai alterar vai ser o sinal. Então, vamos estudar o sinal. Menos com menos, tá aqui na tabela, ó. Menos com menos fica positivo. E agora o 12. O 12 é menos também, ó. Menos com menos vai dar positivo. Logo, conjunto verdade, 12. Se o x já está positivo, pessoal, não faz nada, tá? Você não vai mexer com ele, você só vai fazer essa multiplicação por menos 1 se o x, se a incógnita for negativo. Tá joia? Espero que vocês estejam entendendo para que assim nós possamos passar para outras fases da equação. Tá joia? Aguardo a sua inscrição no meu canal para que eu possa continuar gravando mais vídeos e ajudando-os. Obrigada!